pessoal, bem-vindo à segunda aula de inglês gramatical. Eu sou o professor Júlio Belfort, trabalho no ensino de língua portuguesa também. E nesta aula a gente vai trabalhar 3 atributos. Como são aulas básicas para quem está começando, a gente vai trabalhar com texto, tradução do texto, uma gramática bem leve, um treinamento, um training bem suave e um vocabulário de algumas palavras novas, ok? Não esqueça de baixar o conteúdo dessa aula em PDF para que vocês estejam treinando e qualquer dúvida me pergunte. Então, sem mais delongas, a gente está na segunda aula. Vou deixar o link para vocês assistirem a primeira. Serão 80 aulas de gramática do inglês americano. Então, sem mais delongas, welcome to the second lesson on grammatical English. Here is where your class begins. Ou seja, bem-vindo à segunda lição ou aula de inglês gramatical. Aqui é onde a sua aula começa ou tem início. Ok? Esse texto é um texto cujo título é What's Your Name? Ok? Depois a gente vai estar trabalhando a tradução para que você tenha tempo para treinar esses assuntos, ok? Vamos à leitura. Contents of this class, conteúdo desta aula. Simple dialogues, diálogos simples. What's your name? In a quiet park, Sarah sat on a bench, losing touch. Her sketchbook resting on her lap. A stranger passed by, catching a glimpse of her drawing. Entry, he stopped and asked, "What are you sketching?" Startled, Sarah looked up and smiled. "Just the tree." He nodded, taking a seat beside her. "You are talented." "I am Jack. By the way, Sarah," she replied softly, feeling a warmth in his gaze. For a moment they simply sat there, the connection between them growing without words. All begins with a simple question. What's your name? Ok? Quem quiser voltar à aula, pode voltar, assistir quantas vezes quiser e vamos à tradução desse texto base, ok? Conteúdo desta aula, diálogos simples. Qual é o seu nome? É o título do texto. Em um parque tranquilo, Sarah estava sentada em um banco, perdida em pensamentos, com seu caderno de desenho no colo. Um estranho passou vendo de relance seu desenho. Intrigado, ele parou e perguntou: "O que você está desenhando?" Assustada, Sarah olhou para cima e sorriu. "Apenas as árvores", ela disse. Ele assentiu, sentando-se ao lado dela. "Você tem talento. Meu nome é Jack, a propósito." Sarah respondeu suavemente, sorrindo, sentindo o calor do olhar dele. Por um momento, eles simplesmente ficaram ali, a conexão entre eles crescendo sem palavras. Tudo começando com uma simples pergunta: "Qual é o seu nome?" Ok? Então esse é o texto base. Vocês podem ver de novo, tá? Esse texto já está traduzido. Não esqueça de baixar o PDF da aula.
Então, recapitulando da primeira aula, Table of Contents, ou seja, um índice bem simples, tá? Da nossa primeiras aulas, né, no caso. Então, quando você vê o número 1, a gente vai trabalhar com gramática. Grammar lesson. Quando você vê o número 2, activities, ou seja, atividades to fix the contents, para fixar o seu conhecimento, né, o conteúdo. E por último, o terceiro, vocabulary, to increase your word lexicon, ou seja, para aumentar o seu lexo de palavras em inglês, ok? Deixa eu ver onde é que a gente está parado. Então a gente vai trabalhar com uma pequena gramática, né? Here you find the basic grammar for this class. Aqui você encontra a gramática base para esta aula, ok? Então vamos à aula. Pessoal, essa aula é bem simples. São questões de diálogo, né? Quando a gente está trabalhando. Então observe as expressões. How are you? Quem é você? Como você já aprendeu na aula passada. What is your name? Qual é o seu nome? What's your name? Com a expressão what is, what's ou what's, você pode formular diversas perguntas. Por exemplo, what is your book? Qual é o seu livro? What is your occupation? Qual é a sua profissão ou ocupação? What is your address? Qual é o seu endereço? What is your WhatsApp? Qual é o seu WhatsApp? Então, essa palavra, essa expressão what is, é base para essa segunda aula, é a expressão que permite a criação de perguntas ou questões. Prosseguindo a nossa gramática desta aula, grammar, nice to meet you, significa prazer em conhecê-lo ou prazer em encontrá-lo. E observe esses possessivos. My significa meu, minha, meus e minhas. Your significa seu, sua, suas, teu, teus, tua, tuas, vosso, vossos, vossa, vossos. Então, essa palavra diz muito, né, gente? Ela tem vários significados dependendo do contexto em que a gente vai estar trabalhando. Então, o número 2 é sobre atividades desta aula. Activities to fix the contents. Não esqueça de baixar o PDF, porque ainda que ela comece bem simples a nossa aula, quando tiver lá pela aula 30, 50, 60 até 80, vai estar bem evoluído. Então, a gente vai começar de pouco, tá bom? Para que a gente tenha um entendimento maior sobre o inglês gramatical. Training. Observe and do the same. Ou seja, observe e faça o mesmo. Então, nesse exercício, eu tenho a opção A, Charles, e a sua... o que eu peço para você fazer é fazer essa pergunta. How are you? I am Charles. A mesma coisa você vai fazer para essas duas questões, ok? Para Ellen e para o David. Então, após você realizar esse exercício, você vai encontrar as seguintes respostas. How are you? I am Ellen. How are you? I am David. Ou seja, quem é você? Eu sou Ellen. Quem é você? Eu sou Davi. How are you? Quem é você? Eu sou Charles. Ok? São coisas bem simples para essa aula básica. Make the question on and the answer. Faça a pergunta e responda. Então, essa questão número 2, por exemplo, tem a letra A, Simone, e eu vou fazer a pergunta base. What's your name? My name is Gloria. Ah, pessoal, desculpa, tem errado aqui.
My name is Simone, né? Não seria Glória, tá bom, gente? Desculpa. What's your name? My name is Lucy. What is your name? My name is John. What is your name? My name is Joseph. Como tá respondido nessa questão aqui. Só o errinho aqui, que eu troquei Simone por Glória, tá, gente? Acho que no PDF já vai estar corrigido essa questão. Questão número 3, training, ou seja, treinamento, tá bom? E o PDF não vai estar em azul, tá, gente? Vai estar em branco. Você pode imprimir, rabiscar, você pode editar dentro do editor navegador Edge, tá bom? E assim por diante. Da Microsoft Edge você consegue editar esse texto, tá bom? Digitalmente. Então, oralmente ou por escrito, faça perguntas e dê respostas utilizando as palavras abaixo. What's your name? My name is William. What's your name? My name is Susan. Eu quero que você faça escrito no caderno, gente, tá bom? What's your name? My name is Tony. What's your name? My name is Anna. What's your name? My name is Alfred. My name is Mônica. E assim por diante. Agora, nesse treinamento número 4, eu vou estar perguntando oralmente ou por escrito, de preferência escrito, tá, gente? Faça a pergunta e dê respostas utilizando o critério abaixo, ok? What's your occupation? Ou seja, eu estou perguntando qual é a profissão, a ocupação da pessoa. Occupation, tá bom? What's your occupation? I am a teacher. What is your occupation? I am a doctor. What is your occupation? I am a singer. What's your occupation? I am a Hansen driving. Hansen driving é piloto de corrida. Olha só a profissão da pessoa. What's your occupation? I am a dentist. Ok? Simples, né? Simples demais. Essa questão é uma revisão da aula passada, onde a gente aprendeu a fazer esse critério aqui. Então, eu tenho Observe the model and do the sum. Observe o modelo e faça o mesmo. Então, eu tenho boy e to. To, a princípio, significa também, ainda que ele tenha outros significados que a gente vai estar vendo mais para frente, ok? Por exemplo, I am a boy, ou seja, eu sou um garoto. I am a boy too, eu sou um garoto também. Então, a resposta é a pergunta inclusiva, né? Também é uma inclusão. I am a girl. I am a girl too. I am a singer. I am a singer too. I am a teacher. I am a teacher too. I am a student. I am a student too. Ou seja, eu sou um garoto também. Eu sou uma garota. Eu sou uma garota também. Eu sou um cantor. Eu sou um cantor também. Eu sou um professor. Eu sou um professor também. Eu sou um estudante. Eu sou um estudante também. Como está aqui respondido nessa questão, ok? Agora a gente vai ver agora o próximo passo, que eu acredito que é o 3. Deixa eu só ver aqui. Ok, então a gente vai ver vocabulário agora. Vocabulários, ok? Awesome. Então essa palavra aqui é awesome words, ou seja, palavras incríveis. Tudo que a gente aprende numa palavra nova é uma palavra incrível, principalmente num idioma novo. 3. Vocabulary. To increase your word lexicon. Para aumentar o seu lexo de palavras. E partindo da análise lexical desse texto, que tal você marcar as palavras que mais causam estranhamento e dúvida na pronúncia?
Então, nesse caso, a gente vai fazer uma análise do vocabulário de algumas palavras, traduzindo e aferindo o como essas palavras são pronunciadas, ok? Então, por exemplo, se você pegar um dicionário, seja ele online ou não, tá? Você sempre vai ter uma transcrição, tá? Fonética, mais ou menos assim, do como a palavra é pronunciada, tá bom? Então, por exemplo, você vai lá no Google Tradutor, e coloca lá uma palavra, por exemplo, o que seria na imaginação daquele que fala português, quiete. Mas, se você for ver, o inglês ele não é pronunciado quiete, né? Ele é pronunciado de uma maneira diferente. Então, essa transcrição, quiet, quiet, é a pronúncia correta, tá? Do que a gente vai entender como quieto, ok? Por exemplo, o vocabulário no inglês, né, a transcrição fonética dele para pronúncia, vocabulary, vocabulary, ok? Então, é muito importante que você escreva, que você anote a transcrição para que você possa bem pronunciar a palavra, né? Lógico que vai demorar um pouco, tá? A não ser por aqueles que são nativos americanos ou que habitam, que moraram ou vão morar nos Estados Unidos por algum tempo, a gente vai ter que treinar muito a pronúncia, tá? Então, vamos ver outros vocabulary, tá? Vocabulário de algumas palavras para que a gente possa estar se inteirando. Então, bench, essa palavra aqui não tem nada a ver, né? Bench com a pronúncia significa banco. Pulei uma aqui, né, gente? Sat, sentado ou sentada é um verbo conjugado. Não se preocupe com verbos em inglês, a gente vai ter tempo para trabalhar com isso. Thought, pensamento, ok? Então, essas palavras estão dentro do texto e eu quero que vocês procurem essas palavras para você entender melhor. Sketchbook, caderno de desenho, ok? Restring. Sabe quando o cachorro vai latir, ele fica rosnando? Então é mais ou menos assim, tá, gente, em inglês, ó. Restring. Então, quando o R, muitas vezes, quando ele está no início da palavra, ele é pronunciado com esse rosnar, né, por assim dizer, tá? Resting, tá? Então é normal isso, tem que falar desse jeito mesmo, tá, gente? Ó, colon, lá, passou, past, né? Passado, ele passou, pode ser no passado, ele passou mesmo assim, literalmente, pela sua frente, passou do lado, por exemplo. Past, ok? Então, outras palavras, por exemplo, uma visão rápida, um vislumbre, no inglês, é glimpse, tá? Então, essa palavra glimpse significa que você olhou rápido, tá? Para alguma coisa. Por exemplo, a moça estava sentada no banco, o cara perguntou, ela olhou assim de relance. Então, é glimpse, ok? Intrigada, né? Ela ficou intrigada com isso. É intrigued, tá? Intrigued, tá? Intrigado ou intrigada. Ou também startle, ó, para você ver como a transcrição é bem diferente do que é escrito. No português, geralmente a gente fala como está escrito. No inglês é totalmente diferente. Né? Startle, assustado ou assustada. Nodded, assentiu ou deixou o que aconteceu, ela deixou, nodded, ok? Então, todas essas palavras vocês treinem, tá bom? Para melhor pronúncia. Lembrando que a gente não está fazendo aula de conversação ainda. A gente vai trabalhar
primeiro com a gramática, depois a conversação. Professor, nos cursos online, eles ensinam primeiro a conversação para depois ensinar outra coisa. Eles fazem essa tática para que eles possam vender para você a gramática, entendeu? Essa tática, mas eu não estou agindo com má fé, eu estou ensinando a gramática, a pronúncia, para depois a gente se comunicar, ok? Então, continuando, talentosa, talented, talented, talentosa, acento, sit, né? Ok? Sit, acento. Novamente um R aqui, ó, no início, então você tem que rosnar para falar essa palavra. Por isso, reprend, respondeu, ok? Então você dá esse som rosnado. Suavemente, softly, né? Significa suavemente. Cordialmente, né? Ou com respeito. Warmth. Olha só, nem parece que eu estou falando, né? Ó, warmth. Olhar. Também você pode pensar que o olhar, né? Look, né? Por exemplo, ele está usando aqui a palavra gaze, tá bom? Então, gaze é olhar, simplesmente, simplesmente. Sketching, desenhando. Então, sketching, olha só a transcrição, sketching, desenhando. Então, eu marquei as palavras mais que geraram dúvida, tá? Dentro desse texto. Simples, simple. Tem aquela banda, né? Simple Red, né? Aquela banda, que aliás é um cantor só. Então, simples é simple. Essa palavra é uma palavra composta, ó. Looked up. Então, eles vai juntar o som das duas palavras, né? Looked up. Olhou para cima, looked up. Parece uma pronúncia só, uma palavra só. E finalmente, Olsen. Incrível é essa palavra aqui. Então, fica assim, a nossa aula continua. E obrigadas. Quais as palavras de hoje? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Quiet. Quiet é quieto. Park. One, two, dois, three, três, four, quatro, five, cinco, six, seis, seven, sete, eight, oito, nine, ten, nove, dez, lost, perdido, her, dela, they, ele, eles, ela, elas, we, nós, stranger, estranho, catching, pegando, drawing, desenhando, stopped, parou ou parado, asked, perguntou no passado, just the tree, apenas as árvores, he, ele, she, ela, it, não, essa palavra não se traduz, tá, gente? It não se traduz e ele é usado para indicar coisas ou animais. Sit, assento, beside her, ao lado dela, for, para. Por enquanto, a gente vai usar for como sentido de para, ainda que possa ter outro significado, dependendo do contexto. Do mesmo modo, que significa um artigo, uma ou uma. Mas se eu for considerar como fosse uma vogal, né? A, B, C, D. Perceba que se eu falar a pronúncia é A. Se eu falar que é um artigo, aliás, é um artigo indefinido, é
ou am, ok? Isso mais para frente, tá, gente? Não se preocupe. Between significa entre, ok? Então, eu sou o professor Júlio César da Silva Belfort, que vos fala. Dou aula de língua portuguesa e inglês nesse canal. 1000 inscritas e até a próxima aula. Welcome to the second lesson on grammatical English. Here is where your class begins. Contents of this class. Simple dialogue. What's your name? In a quiet park, Sarah sat on a bench, lost in thought, her sketchbook resting on her lap. A stranger passed by, catching a glimpse of her drawing. Intrigued, he stopped and asked, "What are you sketching?" Startled, Sarah looked up and smiled. "Just the trees." He nodded, taking a seat beside her. "You're talented. I'm Jake, by the way." "Sarah," she replied softly, feeling a warmth in his gaze. For a moment, they simply sat there, the connection between them growing without words, all beginning with a simple question, "What's your name?" Conteúdo dessa aula. Diálogo simples. Qual é o seu nome? Em um parque tranquilo, Sarah estava sentada em um banco, perdida em pensamentos, com seu caderno de desenho no colo. Um estranho passou, vendo de relance seu desenho. Intrigado, ele parou e perguntou, "O que você está desenhando?" Assustada, Sarah olhou para cima e sorriu. "Apenas as árvores." Ele assentiu, sentando-se ao lado dela. "Você tem talento. Meu nome é Jake, a propósito." Sarah respondeu suavemente, sentindo um calor no olhar dele. Por um momento, eles simplesmente ficaram ali, a conexão entre eles crescendo sem palavras, tudo começando com uma simples pergunta: "Qual é o seu nome?"